A gente segue no assunto de economia. Nesse ano, ao menos 10 estados e o Distrito Federal já elevaram ou ainda vão elevar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. O aumento de até 2,5% vai impulsionar diretamente a inflação no país. A maior alta será em Pernambuco, cuja taxa passará de 18% para 20,5%. Boa parte dos estados anunciou o aumento do ICMS, fundamentando-se em uma disposição da reforma tributária que constava no parecer do Senado. Essa disposição, no entanto, foi excluída da redação final. Com isso, alguns estados desistiram da elevação, enquanto outros mantiveram a posição. Os governos que optaram pelo aumento do imposto justificam a medida com perdas de arrecadação em suas regiões. E para a gente comentar esse e outros assuntos, nosso contato agora é com o professor de economia da FGV, Rogério Mori. É hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Rogério Mori, muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Boa noite, obrigado. Eu que agradeço. Mori, a gente está falando aqui sobre aumento de ICMS. 6 estados já aumentaram a alíquota a partir de janeiro de 2024. Outros 5 estados já anunciaram que pretendem fazer o mesmo até abril. Essa alegação aí de perda de arrecadação faz sentido para justificar o aumento da alíquota do ICMS nesses estados? E qual o reflexo disso para a população, Mori? Na verdade, isso é um reflexo, né, de algo que vem bem anterior, né? Muitos estados viviam numa farra de aumentar as alíquotas de ICMS, né? A gente chegou a ter ICMS em combustíveis, por exemplo, a mais de 30% em alguns estados, e isso foi, obviamente, enquadrado, né, aí em 2022, né, são itens prioritários, a gente acabou com energia, né, vários outros setores, transportes, acabaram sendo beneficiados desse jeito, acabou um pouco a farra dos estados, né, nessa direção. O ponto é que, quando a gente olha 2023, né, e olha o desastre fiscal que o Brasil hoje está entrando, a gente fica muito atento ao governo federal, né, a gente está olhando lá, janeiro a novembro aqui, a União, ela de um superávit de 48,7 bi, está com déficit de 136, vai chegar esse número a mais de 240 bilhões no ano, mas o desastre fiscal ele não fica restrito à União, né? Governos regionais, estados e municípios, eles também hoje têm resultados bem piores em relação ao ano anterior. Janeiro, novembro de 2022, o superávit de estados e municípios era 83,5 bilhões. Esse número caiu para 20,5. Tá? Quer dizer, a gente olha a União, mas aquilo que os estados e municípios contribuíam para o superávit também caiu na casa dos 60 bilhões. Isso sem falar nas estatais, né? As estatais que, óbvio, em menor magnitude, mas davam a sua ajuda, né? Saíram aí de 5,5 de superávit em janeiro, novembro do ano passado, para um déficit de 1,2 bi esse ano. Quer dizer, não é só a União, para onde você olha, qualquer esfera de governo piorou o cenário fiscal, né? Então, é natural que a gente vê a reação de todo lado, né? Não só da União, mas também de estados e municípios, que começam a brigar também nessa mesma toada, querendo aumentar a arrecadação. E esse aumento do ICMS é uma resposta a isso. Quem é que vai pagar isso? O cidadão comum. Nós vamos ter mais inflação. Imagine que, quando você aumenta o ICMS sobre um setor específico, esse setor vai assimilar isso, vai ser repassado no preço final. Quem é que paga a conta? O consumidor, que vai pagar mais imposto. Ou seja, a carga tributária vai subir novamente no Brasil. O ministro Haddad tinha dito no começo do governo que não haveria aumento de carga tributária. Está havendo, houve em 2023 e vai haver em 2024. Quer dizer, a gente está vendo aí um aumento de impostos, é uma briga generalizada dentro disso. A gente vê até ações do próprio governo no Congresso tentando reonerar a folha, medidas que não fazem sentido, já são pacificadas, o Congresso já votou, foi vetado, derrubou o veto, e volta essa discussão. Quer dizer, é uma sanha arrecadatória de um governo
ou de governos que aumentam os gastos e não buscam de nenhuma forma controlar esses gastos e aumentar a eficiência. Quem é que está pagando isso? O cidadão comum. Professor, Adalberto Piotto também tem uma pergunta para o senhor. Rogério, boa noite, seja bem-vindo uma vez mais. Eu vou exatamente nesse último ponto aí da sua resposta. Não é essa combinação de aumento da máquina, dos gastos, do déficit do governo federal, além de uma reforma tributária que ainda ficou confusa, se não se tem a alíquota de cobrança de impostos, que aí gera esse movimento de empresários que sim pressionou o Congresso Nacional em relação a manter a desoneração para a folha de empregados e agora os estados tentando pelo menos preservar os seus ganhos. Não é a imagem ruim de gasto, aumento de receita para tentar resolver equilíbrio fiscal só pela via do que entra de impostos, não necessariamente pela redução da máquina que está gerando esse movimento em cascata de todo mundo tentando preservar a sua parte da receita, obviamente, como você disse, com punição ao consumidor, é ele que vai pagar mais caro. Não, sem dúvida, o que a gente vê de todos os lados, né, meramente aumento de gastos e não há um menor esforço de contenção de despesas. Né? A própria reforma da Previdência que foi feita lá atrás, todo esforço já foi consumido pelo que se aumentou o gasto nos últimos anos. Quer dizer, e não há nenhum movimento no sentido de aumentar a eficiência da máquina pública. Não há uma agenda a ser trabalhada nessa direção. Né? Já estamos aí no segundo ano do mandato desse governo, não há desse direcionamento. O direcionamento que se há é de aumento de gastos, uma meta de zero de resultado primário, que obviamente isso não vai acontecer, o resultado primário vai ser um déficit esse ano de 0,8%, 0,9% do PIB, ou seja, mais 80, 90 bilhões de déficit. Esse resultado não vai ser alcançado esse ano, não acredito também que em 2025, mesmo com as medidas propostas aí sendo aprovadas. E o que a gente vê, né, para tentar minimamente não ficar tão ruim na foto, é um aumento de impostos. Né? A carga tributária brasileira vai bater aí 34%, 35% do PIB. Num país do nosso nível de renda, deveria ser 24%, 25% do PIB. Ou seja, nós estamos pagando aí 9%, 10% a mais de impostos do que aquilo que deveria ser num país do nosso porte de renda. Né? Então não adianta imaginar que o Brasil vai se tornar um país competitivo no mundo, produzindo e tendo essa carga de impostos que a gente tem. Isso onera a produção, isso onera o trabalhador, isso onera as pessoas, e obviamente o Brasil fica aí cada vez mais um país menos competitivo. Continuamos sendo um país de renda média, hoje o Brasil continua lutando para ser um país de renda média. Nós estamos conversando com o professor de economia da FGV, Rogério Mori. Augusto Nunes também tem uma pergunta. Rogério, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Eu devo, sem querer simplificar a coisa, eu posso deduzir que a reforma tributária já provocou aumento da carga tributária antes mesmo de entrar em vigor? Olha, eu gostaria de dizer que não, mas né? Eu tendo a achar que você está indo nessa direção, Augusto. Eu acho que o Brasil ele precisa de uma reforma tributária. Eu acho que 10 em 10 economistas falam isso. O que eu discordo é o momento. Você não faz uma reforma tributária num contexto de aumento de gastos. A pressão vai ser pelo quê? Pelo aumento de carga tributária. É isso que a gente vai ver. Você tem que fazer a reforma tributária em um momento em que você está o quê? Contendo gastos ou diminuindo, porque isso vai permitir você fazer uma transição suave, né, mantendo a carga inalterada e eventualmente reduzindo. O que foi feito, eu não vou discordar, acho que realmente a nossa estrutura tributária é um caos, em qualquer lugar que você olhe, a gente tem que melhorar. O momento não é esse. Tá? Você não faz reforma tributária num momento de aumento de gastos, onde as pressões vão vir exatamente para aumentar a arrecadação e aumentar a carga tributária. Então hoje a gente vê mesmo os estados, muitos deles preocupados em aumentar o ICMS, por quê? Porque o cálculo do IBS e do CBS vai ser em função dessa arrecadação, desse imposto que você vai ter. É uma discussão que está aí, quer dizer, muito estado está aumentando a sua alíquota de ICMS em função dessa reforma tributária, quer dizer, você já antecipa esse movimento. Então a gente está vendo, sim, potencialmente um aumento de carga tributária por conta dessa reforma.
Rogério Mori hoje conosco. Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Professor, até uma próxima. Boa noite. Até a próxima. Obrigado.